Se você me fizer andar, eu te dou minha mansão em Angra. Foi assim, do nada, que ouvi Mauro Brandão gritar com aquela voz grossa que ecoou pelo estacionamento inteiro do Shopping Atlântico, no Rio de Janeiro. Eu ainda sinto o calor daquele fim de tarde, o asfalto quente subindo no rosto, o cheiro de gasolina e perfume caro misturado com o vento pesado vindo do mar. Os seguranças dele, Rafael Lins e Bruno Azevedo, ficaram imóveis, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa no mundo. E eu só conseguia olhar para aquele homem sentado na cadeira de rodas elétrica de quase 30 mil reais, encarando minha cara simples como se estivesse diante de uma piada. Ele riu. Não um riso leve, mas um riso sujo, cheio de deboche. Aquele tipo de riso que quer te esmagar por dentro. Era como se todo o luxo dele brilhasse mais, só para me fazer parecer ainda menor. E eu senti. Senti o peso do olhar dos seguranças. Senti o julgamento de quem passava. Senti a distância enorme entre o meu chinelo velho e o sapato brilhante dele. E mesmo assim, antes que eu pudesse pensar, a frase saiu da minha boca, simples, limpa, do jeito que sempre sai quando não é minha força falando: eu não faço ninguém andar, só toco e deixo Deus fazer o resto. Na hora, o riso dele travou. Não porque acreditou, mas porque achou aquilo ainda mais engraçado. Ele bateu a mão no braço da cadeira, gargalhando alto, chamando a atenção de quem passava. E eu fiquei ali, parado, segurando o ar, sem entender como uma tarde comum acabou me colocando diante do homem mais arrogante que eu já tinha visto. Tudo ao redor parecia maior do que deveria ser. Os carros de luxo, as colunas de concreto polido, o reflexo das luzes nas latas de lixo de aço inox. E eu, Elias Nogueira, que rezo por gente em mercado de bairro, estava ali, no meio daquele cenário que não parecia meu, ouvindo um homem rico prometer uma mansão inteira, como se estivesse apostando um pacote de bala. E foi naquele instante, quando ele inclinou o corpo para frente e me encarou como quem desafia o destino, que eu percebi uma coisa estranha. Mesmo rindo, mesmo debochando, mesmo querendo me humilhar, havia um medo escondido bem no fundo do olhar dele, um medo tão profundo que parecia pedir socorro sem emitir som algum. Eu respirei fundo. O vento abafado tocou meu rosto. As buzinas ao longe pareceram sumir. E enquanto Mauro repetia a frase, ainda rindo, ainda tentando provar que era maior do que tudo, eu senti, dentro do peito, uma certeza tão forte que quase me derrubou. Eu sabia que aquela cena não era sobre uma mansão, nem sobre mim, nem sobre ele. Era sobre o que estava prestes a acontecer, e quando ele tentou se levantar, o mundo inteiro pareceu prender a respiração comigo. Quando Mauro apoiou as mãos nos braços da cadeira e fez força, eu senti meu peito apertar de um jeito que não dá para explicar. Não era só pela cena absurda que ele tinha criado ali. Era porque, por um segundo, eu tive a sensação de que ele queria mesmo levantar, mas não podia admitir isso nem para si mesmo. O rosto dele ficou vermelho. Um vermelho de esforço misturado com orgulho ferido, e os seguranças deram um passo à frente, sem saber se ajudavam ou se fingiam que aquilo era normal. Eu fiquei parado, vendo cada músculo dele tremer, e uma parte de mim queria dizer para com isso, enquanto outra parte só observava, tentando entender por que aquele homem precisava tanto provar alguma coisa para mim. E a verdade é que eu também não entendia o que estava se passando dentro de mim. Não era coragem, não era fé cega, era outra coisa, como se uma porta tivesse sido aberta sem que eu percebesse. Ele me olhou por um instante e aquele olhar tinha raiva, sim, mas tinha medo também. Não vai fazer nada? Ele rosnou, quase cuspindo as palavras. Eu ouvi, eu senti, mas fiquei calado. Porque por dentro eu estava lutando comigo mesmo. Minha cabeça gritava que eu devia virar as costas e ir embora, que aquele homem só queria transformar minha fé em espetáculo, que eu não devia dar motivo para ele me ridicularizar mais. Mas algo mais fundo, mais silencioso, me dizia para ficar, como se aquele dia tivesse sido marcado muito antes de a gente se encontrar.
O silêncio ficou pesado, pesado de verdade. Eu conseguia ouvir o som da respiração dele, curta, desordenada, como se estivesse brigando com o próprio corpo. O vento soprou forte de repente, levantando poeira, trazendo cheiro de mar e um toque frio que não combinava com o calor do estacionamento. E pela primeira vez, Mauro pareceu perder o controle do que sentia. Não era mais só deboche. Era desespero tentando se esconder dentro de um sorriso torto. Ele tentou de novo. Fez força com o maxilar travado, como se estivesse tentando arrancar a própria alma do lugar. E eu, olhando aquilo, percebi que ele não estava me desafiando. Ele estava implorando. Do jeito torto dele, do jeito arrogante dele, mas estava. Eu pensei em dizer alguma coisa. Pensei em colocar a mão no ombro dele. Pensei até em dar um passo para trás, mas não fiz nada. Fiquei ali, parado, como se o chão tivesse grudado nos meus pés. E no silêncio que se formou, no meio daquele estacionamento enorme, cheio de carros caros e gente apressada, algo dentro de mim sussurrou tão forte que eu quase falei alto. Se você der mais um passo, tudo muda. Só que eu não disse. Ficou só dentro de mim, preso, queimando. E então, Mauro tentou levantar pela terceira vez. Os seguranças arregalaram os olhos. Uma senhora que passava parou. Um motoqueiro tirou o capacete devagar. Eu senti o ar sumir. Sumir mesmo. Porque naquele exato segundo, antes de qualquer coisa acontecer, eu entendi que nada daquilo era sobre força física. Era sobre o que estava prestes a quebrar dentro dele. E dentro de mim também. E foi aí que tudo mudou. Não vou contar agora. Não ainda, mas olha, até hoje eu não sei explicar a sensação que me atravessou naquele instante. Se você já viveu algo tão estranho, tão intenso, que fez o coração disparar sem motivo, me conta nos comentários. Às vezes saber que alguém já passou por algo parecido ajuda a gente a entender o nosso próprio caminho. E, sinceramente, se você quiser acompanhar o desfecho disso comigo, se inscreve aí, porque o que aconteceu depois foi tão forte que até agora eu tremo só de lembrar. Mas para você entender por que aquele dia mudou tanta coisa, eu preciso voltar um pouco, porque eu não nasci naquele estacionamento de luxo. Nem sempre estive diante de gente rica fazendo promessa de mansão. Antes de tudo isso, eu era só o Elias da viela de chão batido. O menino que cresceu ouvindo barulho de panela vazia mais do que música alta. Eu nasci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Se você fechar os olhos e imaginar rua apertada, casa simples de tijolo à vista, cachorro latindo no portão de grade torta e rádio velho ligado na sala, é ali que eu tava. Minha mãe, Dona Lourdes Nogueira, lavava roupa para os outros desde cedo, com as mãos sempre enrugadas de sabão. Meu pai, seu Agenor, trabalhou um tempo de servente de obra, mas depois começou a sumir mais do que aparecia. Quando eu tinha uns 8 anos, ele saiu para ver um serviço e nunca mais voltou. Eu lembro até hoje da última vez que vi o rosto dele, sentado na beira da cama, amarrando o tênis gasto, dizendo que só ia dar um jeito na vida e depois buscava a gente. Nunca buscou. Quem deu jeito em tudo foi minha mãe, com o pouco que tinha e com uma fé que não cabia naquela casa. Minha infância foi uma mistura estranha de dureza e milagre pequeno. A gente não tinha quase nada, mas sempre aparecia alguma coisa. Um saco de arroz que uma vizinha trazia porque comprou demais, um legume que o feirante dava no fim do dia, um dinheiro que minha mãe encontrava no bolso de uma calça velha enquanto lavava. Ela sempre dizia a mesma frase, olhando para mim: Elias, Deus nunca chega atrasado, ele só vem do jeito dele que a gente não entende. Eu cresci ouvindo isso. Enquanto outros meninos sonhavam em ser jogador de futebol, médico ou dono de loja, eu só queria uma coisa: ver minha mãe descansando. Eu queria comprar um colchão bom para ela, queria ver a mão dela sem rachadura de sabão. Queria uma vida em que ela pudesse sentar no sofá sem dormir sentada de cansaço. Era um sonho simples, mas parecia longe demais.
Na escola, eu era o menino quieto da última carteira. Não porque eu não entendia, mas porque a cabeça vivia longe. Eu pensava se a conta de luz ia ser paga, se a geladeira ia ter alguma coisa quando eu chegasse, se minha mãe ia estar com o olhar aceso ou apagado naquele dia. Quando chamavam meu nome na chamada, eu sempre demorava 1 segundo para voltar para a sala. Minha professora, Dona Márcia, dizia que eu tinha alma de velho, que eu via mais do que falava. Mas foi ali, ainda pequeno, que eu percebi que tinha algo em mim diferente. Não era poder, nem dom mágico. Era sensibilidade. Eu sentia quando alguém estava triste, mesmo quando a pessoa sorria. Eu via o jeito que o olho caía, a respiração mudava, o corpo encolhia. Às vezes eu sentava do lado de alguém, colocava a mão no braço e dizia, vai ficar tudo bem, sem saber direito por quê. E não sei como, a pessoa começava a chorar. O tempo foi passando e eu precisei trabalhar cedo. Com 14 anos, já ajudava um cara da feira, o seu Domingos, carregando caixa de tomate, cebola, batata. O cheiro da feira de domingo ficou grudado em mim. Misto de fruta madura, peixe, suor, grito de promoção. Eu gostava daquele caos. Gostava de ver gente viva, falando alto, rindo, brigando, chorando, tudo junto. A feira é um mundo inteiro em poucas barracas. Foi ali que eu comecei a rezar pelos outros sem nem perceber que isso viraria meu trabalho um dia. Uma senhora caiu perto da banca de banana. Eu corri, segurei a mão dela, ajudei a levantar e falei baixinho uma oração que minha mãe me ensinou. Ela respirou fundo, agradeceu com os olhos cheios de lágrima e disse que fazia tempo que ninguém tocava nela com carinho. Aquilo me marcou mais do que qualquer nota de dinheiro que eu ganhava. Só que junto com esses momentos bonitos, vieram as primeiras rachaduras por dentro. Eu tinha sonhos pequenos que iam morrendo um a um. Sonhei em estudar mais, mas não deu. A escola ficou para trás, quando a despensa começou a ficar vazia demais. Sonhei em ter um emprego de carteira assinada, mas o que aparecia era bico, diária, trabalho que some sem avisar. Sonhei em morar num lugar que não pingasse dentro de casa quando chovia, mas até hoje eu sei o barulho da goteira no balde de plástico. Minha maior ferida, porém, não foi nenhuma dessas. Foi ver minha mãe adoecendo devagar. Primeiro foi um cansaço estranho, depois uma dor que não passava, depois consultas que a gente empurrava com vai melhorar, é só fraqueza. Não era. O corpo dela foi ficando mais fraco, a mão foi tremendo mais, o sorriso foi diminuindo de tamanho. Eu perguntava se ela tinha medo, ela dizia que não, mas o olho dela dizia outra coisa. Foi nessa época que minha fé começou a se misturar com revolta. Eu acreditava, mas perguntava. E perguntava muito, por que ela? Por que justo nós? Porque quem mais ajuda é sempre o que mais sofre. Eu ia para a janela da casa, olhava o céu sem estrela da baixada e, em silêncio, falava tudo isso para Deus. Não recebia resposta, pelo menos não do jeito que eu queria. Enquanto isso, a vida seguia. Eu acordava cedo, ajudava na feira, carregava sacola para a senhorinha, empurrava carrinho de compra de quem não podia pagar ajudante e sempre que alguém pedia, eu rezava. Não confiavam em mim porque eu era especial. Confiavam porque eu era o único que parava para ouvir. Às vezes, eu achava que meu único dom era esse. Ouvir a dor dos outros quando ninguém mais tinha tempo. Com o tempo, começaram a me chamar de menino da oração, depois de Elias da feira, depois de curandeiro. Essa palavra sempre me deu um misto de vergonha e respeito. Vergonha, porque muita gente usava para me zoar. Respeito, porque outras pessoas vinham até mim com um olhar de última esperança. Eu nunca prometi cura para ninguém. Eu só dizia, eu oro, você acredita junto, e se Deus quiser, alguma coisa muda. Um dia, uma dessas alguma coisa muda me levou para longe da minha viela. Uma senhora que eu ajudei contou para a filha contou para a patroa contou para a amiga, e quando vi, estava sendo chamado para rezar em lugares que eu nunca imaginei pisar.
Condomínios fechados, apartamentos com vista para o mar, casa com mais banheiro do que gente. O contraste entre o que eu era e o que eu via começou a me cortar por dentro. Foi assim que, alguns meses antes daquele dia no Shopping Atlântico, eu comecei a circular por mercados maiores, shoppings, estacionamentos de prédio chique. Eu chegava com minha roupa simples, meu tênis gasto, minha mochila com uma Bíblia velha e uma garrafinha de água e atravessava portarias que cheiravam a produto caro de limpeza. Muita gente me olhava com desconfiança, alguns com raiva, outros com pena. Tinha quem me chamasse de charlatão sem nem olhar na minha cara, mas também tinha quem me chamasse de última chance. E no meio desse caminho entre a feira de bairro e os corredores gelados de ar-condicionado dos shoppings, eu fui ficando cansado. Não cansado de orar. Cansado de ser visto como piada por uns e milagreiro por outros, quando eu sabia que não era nenhum dos dois. Eu era só o Elias, tentando segurar em pé os pedaços de fé que sobraram depois de ver tanta coisa desmoronar. Foi carregando tudo isso dentro de mim. A infância dura, o pai ausente, a mãe guerreira, as goteiras, a feira, as orações, as dúvidas, as portas que se fechavam e as poucas que se abriam. Que naquele dia eu pisei no estacionamento do Shopping Atlântico. Eu não fazia ideia de que ali, entre carros importados e gente apressada, um homem numa cadeira de rodas ia gritar uma frase absurda, prometer uma mansão em Angra e me colocar diante do maior confronto da minha vida. Não com ele, mas comigo mesmo e com tudo aquilo que eu dizia acreditar. Antes daquele dia, porém, teve uma fase da minha vida que quase me fez desistir de tudo. Porque a verdade é que antes de ver gente rica me olhando de cima do carro importado, eu já tinha sentido o peso de ser invisível até dentro da própria casa. Minha mãe começou a piorar de verdade numa noite de chuva forte. Eu lembro do barulho da água batendo no telhado de Eterni, as goteiras caindo em 3 baldes diferentes e o cheiro de mofo misturado com pomada de farmácia. Ela estava deitada na cama, no nosso quarto apertado, na Vila Canaã, em Duque de Caxias. A pele dela parecia mais fina, o olhar mais fundo. Eu encostei a testa na dela e senti o suor frio, aquele suor que não é calor, é corpo cansando. "Tá doendo, mãe?" Perguntei baixinho. Ela sorriu daquele jeito torto que eu conhecia bem e respondeu: "Doer dói, mas mais dói te ver preocupado assim." Eu virei o rosto para o lado, porque não queria que ela visse meus olhos cheios d'água. Fiz oração, aquelas palavras que eu já sabia de cor, mas que naquela noite saíam mais como grito preso do que como prece bonita. No fundo, eu tinha medo de estar falando com o teto e não com Deus. Pouco tempo depois, ela foi internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Aquele hospital tem um cheiro que não sai da memória. Mistura de remédio, cloro e tristeza. Os corredores são longos, frios e o som dos passos ecoa como se cada um carregasse um peso invisível. Eu ia e voltava de ônibus, linha 745, com a cabeça encostada na janela, vendo a cidade passar borrada pela água da chuva ou pelo meu próprio cansaço. Teve um dia em que um médico, o Dr. Marcelo, me chamou no canto. Ele falava com calma, mas cada palavra dele parecia uma martelada. Disse que o quadro dela era grave, que talvez fosse hora de se preparar. Eu queria perguntar, como é que a gente se prepara para perder a única pessoa que sempre ficou? Mas não perguntei. Só balancei a cabeça como quem entende e saí devagar. Quando minha mãe se foi num fim de tarde cinza. Eu lembro da janela do quarto do hospital aberta, o vento frio entrando, a cortina balançando devagar. O monitor apitou diferente. Uma enfermeira desligou tudo sem olhar para mim. E eu fiquei ali, segurando a mão dela, já sem força, sentindo um silêncio que nunca tinha sentido antes. Parecia que alguém tinha arrancado o chão inteiro debaixo de mim. Depois do enterro, a casa ficou grande demais para mim. E olha que nossa casa era pequena.
O barulho da televisão, o som da rua, o cachorro do vizinho, tudo parecia falar: ela não está mais aqui. Eu não aguentei. Acabei indo morar num quarto alugado nos fundos da casa da dona Teresa, uma viúva que alugava cômodo para complementar a aposentadoria no bairro Parque Fluminense. O quarto tinha uma cama de solteiro, um ventilador barulhento e uma janela que dava direto para a parede do vizinho. Ali, a solidão vinha com força. Foi nessa época que as humilhações ficaram mais nítidas. Talvez porque eu estivesse mais sensível, talvez porque eu finalmente enxerguei coisas que antes passavam batidas. Eu continuava indo à feira, continuava orando por quem pedia, mas agora eu fazia alguns trabalhos em lugares mais chiques por indicação de gente que tinha visto o resultado nas orações. Um dia, fui chamado para ir num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, o residencial Costa Verde. Só para entrar pelo portão social, o segurança me olhou de cima a baixo, como se eu estivesse tentando invadir um castelo. Nome? Ele perguntou com a prancheta na mão. Elias Nogueira. Vim orar pela dona Regina, do bloco 3. Respondi. Ele demorou uns segundos para achar o meu nome na lista, como se estivesse procurando um erro. Quando achou, apontou com o queixo e disse: vai por ali. Mas não encosta em nada. Aquilo ficou ecoando dentro de mim. Não encosta em nada, como se eu fosse sujeira. Chegando no apartamento, a filha da dona Regina me recebeu. Casa toda cheirando a aromatizador caro, piso brilhando, quadro caro na parede. Ela me ofereceu água num copo de plástico, enquanto bebia num copo de cristal. Eu reparei. Porque quem é acostumado com pouco, repara em tudo. Olha, Elias, é o seguinte, ela disse cruzando os braços. Mamãe acredita muito nessas coisas. Eu não, mas se isso aí deixar ela mais calma, tudo bem. Só não promete milagre, tá? Senão depois ela piora e a culpa cai toda em você. Eu engoli seco. Eu nunca tinha prometido milagre para ninguém. Mas ali, naquele tom, parecia que eu era um produto que ela tolerava usar. Fiz a oração, falei com calma, segurei a mão da senhora com carinho. Ela chorou, disse que sentiu paz. Na saída, a filha me deu uma nota de 50, amassada, e falou: para você não dizer que saiu de graça, como se eu tivesse ido atrás dela pedindo qualquer coisa. Outra vez, num mercado grande em Jardim Primavera, eu estava orando por um rapaz que tinha acabado de receber notícia ruim pelo telefone. Ele chorava encostado no carrinho de compras e eu só botei a mão no ombro dele e fiquei ali, em silêncio. Depois falei algumas palavras simples. Um gerente chamado Paulo chegou irritado, com a gravata torta e a prancheta na mão. Meu amigo, aqui não é igreja não. Vai atrapalhar os clientes não, tá? Ele disse alto, para todo mundo ouvir. Eu tentei explicar que o rapaz estava mal, que eu só estava ajudando. Ele riu de canto de boca. Ajudando como? Com rezinha? Se quiser atender, abre um consultório, faz faculdade, aí você fala em ajudar. Aquela frase entrou em mim como faca, porque tocava num ponto que já doía. Eu nunca pude estudar como eu queria. Eu sabia que ele não estava só me mandando parar. Ele estava dizendo, você não é ninguém. Teve também os amigos que se afastaram. Gente que cresceu comigo na rua de trás, como o André e o Jefferson, começou a dizer que eu estava viajando, que esse negócio de orar para todo mundo era só jeito de fugir da realidade. Uma vez, num bar simples na esquina da rua Aracaju, ouvi sem querer quando um deles falou: o Elias é gente boa, mas ficou meio doido. Fica aí botando a mão na cabeça dos outros, como se fosse resolver alguma coisa. Vida real não funciona assim, não. Doeu. Porque eu também tinha minhas dúvidas. Eu também olhava para o teto do meu quarto e perguntava se eu estava mesmo ajudando ou só me enganando. Tinha dias em que eu saía para orar cheio de fé, e tinha dias em que eu ia quase no automático, cansado de tanto ver a mesma dor em rostos diferentes. O pior de tudo era a sensação de falar de esperança para os outros e, na hora de deitar, sentir um vazio enorme. Minha fé não era fachada, eu acreditava. Mas minha cabeça vivia dizendo que eu era pouco, que eu não tinha estudo,
Não tinha casa própria, não tinha família formada, não tinha nada que o mundo respeita. E ainda assim, era para mim que muita gente vinha quando tudo ia mal. É uma mistura estranha. Dentro de mim, uma certeza de que existe algo maior. Ao mesmo tempo, uma voz constante dizendo: quem é você para achar que pode ser instrumento disso? Eu me olhava no espelho do banheiro coletivo, aquele espelho rachado da pensão da Dona Teresa, e via olheiras fundas, barba por fazer, ombro caído. Às vezes, eu mesmo não me levava a sério. Foi nesse ponto que a solidão começou a fazer barulho. Porque solidão não é só estar sozinho no quarto. É você estar cercado de gente e sentir que ninguém te enxerga de verdade. Eu segurava mãos, enxugava lágrimas, escutava desabafos, mas quando a porta do meu quarto fechava, o silêncio parecia zoar da minha cara. E mesmo assim, eu continuava. Um dia de cada vez, um mercado de cada vez, uma oração de cada vez. Entre uma humilhação e outra, entre uma porta que se fechava na minha frente e outra que abria pela metade, eu seguia. Não porque eu era forte, mas porque eu não sabia o que mais podia ser. Foi nesse cenário, coração cansado, autoestima em pedaços, fé remendada, mas viva, que as coisas começaram a mudar sem eu perceber. Primeiro veio um convite estranho para orar num estacionamento de shopping. Depois, um comentário atravessado de alguém que se achava importante demais para olhar na minha cara. E lá no fundo, bem escondido no meio das minhas dúvidas e da minha dor, uma chance inesperada começou a se formar, como uma tempestade que vem de longe e a gente só percebe quando o vento muda de direção. Foi num dia quente demais, daqueles em que o ar parece pesar no ombro da gente, que a chance inesperada apareceu. Eu não sabia que era uma chance. Na hora, parecia só mais um daqueles momentos que a vida joga sem aviso, como quem testa a nossa resistência. Eu tinha ido ao Shopping Atlântico, porque uma senhora, Dona Celina, me chamou para orar por ela. Ela estava sentada no banco do estacionamento com a mão no peito, dizendo que o coração estava esquisito. Eu encostei do lado dela, fiz aquela oração simples que minha mãe me ensinou, toquei a mão dela com cuidado. Não tinha nada de extraordinário naquela cena. Era só eu sendo eu, naquele espaço que claramente não era feito para gente como eu. O sol batia forte no concreto, os carros brilhavam demais e o barulho dos motores parecia engolir minha voz. Foi então que ouvi passos firmes atrás de mim. Não passos comuns. Eram passos de quem nunca precisou correr por nada na vida. Quando olhei, lá estava ele, Mauro Brandão, o empresário que todo mundo na região falava. Alto, terno claro, relógio tão caro que refletia o sol. Ele parou na minha frente sem nem disfarçar o incômodo. Olha só, mais um desses curandeiros que enganam pobre. Ele disse rindo de canto, como se tivesse descoberto algo ridiculamente óbvio. A frase caiu em mim como pedra. A senhora segurou minha mão, assustada. Os seguranças dele, Rafael e Bruno, ficaram olhando com um desprezo silencioso, como se eu fosse uma sujeira no chão. Eu senti aquela mistura de emoções que só sente quem vive no limite entre fé e humilhação, raiva, vergonha, dúvida e, por incrível que pareça, uma pontinha de esperança, porque tem coisas que doem tanto que a gente percebe que elas chegaram para mexer em algo que estava parado dentro da gente. Eu respirei fundo. Por um segundo, minha garganta travou. Tive vontade de levantar, de ir embora, de deixar Mauro falando sozinho, com seu próprio eco de arrogância. Mas meus pés ficaram onde estavam. Eu não sei explicar porquê. Era como se o silêncio me empurrasse para a frente. Eu não engano ninguém, senhor Mauro, respondi com a voz calma, mesmo com o coração disparado. Eu só oro. O resto não é comigo. Ele arqueou a sobrancelha como quem não esperava uma resposta tão simples. A expressão dele mudou por um instante, rápido demais para alguém perceber. Mas eu vi. Vi porque eu aprendi a vida inteira a ler olhos. E no olho dele tinha algo escondido.
uma rachadura fina, como se o orgulho tivesse uma fresta que ele não queria mostrar. Claro, só ora, repetiu, cheio de ironia. E o povo acredita. Impressionante como gente simples se deixa levar. A vergonha queimou meu rosto, a raiva também. Mas junto delas veio uma vontade estranha de não recuar. Eu senti uma força que parecia não ser minha. Algo que me segurou ali, me manteve firme. Dona Celina apertou minha mão com carinho, como se dissesse, não deixa ele te diminuir. Naquele segundo, eu percebi que aquele encontro improvável estava abrindo uma porta que eu nunca teria coragem de abrir sozinho. Era como se Deus tivesse jogado uma pedra no lago da minha vida, e o primeiro anel daquela onda estivesse começando ali, bem diante daquele homem que não suportava ver alguém que ele considerava menor de pé. E olha, até hoje eu não sei se fiz certo em responder. Eu só sei que fiz. Às vezes eu penso nisso e me pergunto, se fosse você naquele estacionamento, com alguém poderoso te humilhando na frente de todo mundo, o que você faria? Fala para mim nos comentários, porque até hoje eu não tenho certeza se fui corajoso ou só teimoso demais para abaixar a cabeça. Mas o que aconteceu depois? Bom, foi o início da virada que mudou tudo. Depois daquele primeiro confronto, eu achei que nunca mais ia ver Mauro Brandão. Gente assim costuma passar pela nossa vida como quem pisa numa poça, sem olhar, sem lembrar, sem sentir nada. Mas por algum motivo que eu não entendia, ele começou a aparecer nos lugares onde eu estava. Não era coincidência comum. Era uma presença incômoda, silenciosa, quase como se ele estivesse tentando provar para si mesmo que não se importava comigo, enquanto observava cada movimento meu. Num sábado de manhã, eu estava na feira de Jardim Primavera, ajudando uma senhora chamada Dona Ivone, que tinha tropeçado perto da barraca de jiló. Quando segurei a mão dela, senti a pele fina, o tremor leve, o medo de cair de novo. Fiz a oração curta, só 2 frases, aquelas que acalmam mais o coração do que o corpo. Quando ela levantou, com um sorriso tímido, eu percebi Mauro parado a alguns metros, encostado numa caminhonete preta. Ele estava com a mesma expressão de quem olha uma obra de arte e tenta decidir se gosta ou não. Relógio brilhando no pulso, camisa cara, óculos escuros. Mas o que mais chamava a atenção não era o que ele vestia, eram as mãos. Mãos grandes, fortes, paradas sobre a barriga, segurando firme o próprio orgulho. As minhas eram magras, cheias de marcas de carregar caixa de feira, com unhas curtas e palmas ásperas. O contraste doía nos olhos, talvez porque mostrasse 2 vidas que nunca deveriam ter se cruzado. Quando nossos olhares se encontraram, ele desviou rápido. Fingiu olhar uma barraca de frutas, fingiu mexer no celular, fingiu que não tinha ido ali só para me ver. Mas eu vi, e por algum motivo aquilo mexeu comigo. Não era medo, nem raiva, nem orgulho. Era curiosidade. Como se pela primeira vez eu estivesse enxergando que por trás daquele homem arrogante existia alguma coisa rachada. Alguma coisa frágil que ele escondia com força. Mas se dentro dele algo se movia, por fora a resistência voltava ainda mais pesada. Teve uma tarde no estacionamento do supermercado Imperial, quando eu fui chamado para orar por um rapaz que tinha acabado de perder o emprego. O cara chorava, encostado no volante, com o rosto vermelho e a camisa manchada de suor. Eu coloquei a mão no ombro dele e disse uma frase que saiu sem pensar. Não é a vergonha que te derruba. É o silêncio que você deixa virar muro. Quando terminei, ouvi um resmungo atrás de mim. Era Mauro. Bonito isso, mas fala isso para quem realmente trabalha, não para quem vive de palavras bonitas. Senti meu estômago afundar. Aquilo machucou, não pelo que ele disse, mas pelo que despertou dentro de mim. Velhas feridas abriram de novo. A voz do gerente do mercado rindo da minha cara. A filha da dona Regina me tratando como utensílio descartável. E mais fundo ainda, a sensação de nunca ser suficiente, de nunca ter o valor que minha mãe dizia que eu tinha.
Tentei ignorar, mas a verdade é que cada encontro com Mauro era uma mistura de empurrão e puxão dentro de mim. Eu falava palavras simples, ele fingia não ouvir, mas eu via. Alguma coisa mudava no olhar dele, uma sombra que passava rápido, uma respiração que falhava, um silêncio que demorava um segundo a mais antes do deboche. Só que, enquanto isso acontecia, o mundo ao redor parecia conspirar contra mim. Alguns conhecidos começaram a dizer que eu estava inventando moda, que eu queria aparecer em shopping para chamar a atenção. Uma vizinha, Marisa, comentou alto, bem na minha frente: "Esse menino tá se achando, agora só quer rezar para rico." Doía porque não era verdade. Eu nunca escolhi quem ajudar, mas as pessoas escolhem rápido quem julgar. Teve também um episódio mais duro. O administrador do Mercado Atlântico me chamou para conversar numa salinha fria, com cheiro de café velho. Ele disse que eu estava criando aglomerações, que o público premium não estava confortável e que eu devia parar de fazer orações ali dentro. Falou até que, se insistisse, poderia chamar a polícia. Saí daquela sala com a garganta fechando e uma vontade enorme de chorar. Era como se tudo estivesse levantando muro na minha frente. Como se cada passo meu estivesse condenado a virar tropeço. E mesmo assim, Mauro continuava surgindo, sempre observando, sempre fingindo indiferença, sempre deixando escapar que aquilo mexia com ele. E comigo também. Porque por mais que eu quisesse negar, aquele homem me provocava algo estranho. Ele me irritava, me feria, me confundia, mas também me fazia pensar em coisas que eu nunca tinha encarado. E foi nessa mistura de medo, orgulho ferido e uma esperança tímida que eu nem sabia que ainda tinha, que o mundo começou a se mover para um ponto sem volta. Foi nessa mistura de medo, orgulho ferido e uma esperança tímida que eu nem sabia que ainda carregava, que comecei a perceber algo estranho acontecendo. Não era só minha vida que estava se mexendo, era o coração de Mauro também. E sem perceber, o meu junto. Um dia, lá mesmo no Shopping Atlântico, eu estava sentado perto da cancela do estacionamento, dividindo um pão com mortadela que tinha comprado na padaria da esquina. Era final de tarde. O céu de Rio de Janeiro tinha aquela cor meio laranja, meio cinza, e o cheiro de gasolina misturado com pão quente me lembrava da feira. Eu estava quieto, olhando para o chão, quando vi a sombra da cadeira de rodas parar ao meu lado. Era ele, Mauro Brandão, mas dessa vez ele não chegou falando alto, nem rindo. Ele só parou. Ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse juntando coragem para dizer uma coisa simples demais. "Esse pão é bom aí?" Ele perguntou do nada. Eu confesso que não entendi. Olhei para ele, olhei para o pão. Não era pergunta de rico querendo humilhar. Era quase curiosidade de criança. Eu parti o pão no meio sem pensar e estendi metade para ele. "Quer um pedaço?" Ele hesitou. O homem que tinha mansão em Angra, relógio que valia mais do que tudo que eu já tinha juntado na vida, ficou sem saber se aceitava meio pão barato de um curandeiro da Baixada. No fim, pegou. Mordeu devagar, respirou fundo. E ali, naquele gesto tão ridículo de simples, eu vi a primeira rachadura verdadeira nas defesas dele. Ele não agradeceu, também não elogiou. Só continuou comendo, olhando para frente, como se tivesse medo de encarar meu rosto. Mas eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo dentro dele, porque a mão que segurava o pão tremia levemente. No dia seguinte, fiquei sabendo pelos seguranças que ele tinha discutido feio com a equipe na empresa. Rafael me contou, enquanto carimbava um ticket de estacionamento: "Esse homem aí tá um vulcão por dentro, Elias. Grita com todo mundo, explode do nada, depois fica trancado na sala, quieto. Eu nunca vi assim. Aquilo ficou na minha cabeça. Porque gente que grita muito quase sempre está tentando abafar um barulho maior lá dentro." Outra cena marcou. Eu tinha acabado de orar por um funcionário do estacionamento, o Jorge, que estava com a filha doente no hospital.
Ele chorou de soluçar, com a cabeça encostada na minha barriga, como se fosse uma criança. Eu só abracei. Não falei nada bonito, não fiz discurso, só fiquei ali. Quando Jorge saiu enxugando o rosto, eu vi Mauro atrás de um pilar, observando. Ele fingiu que estava no celular, mas não estava. O olhar dele estava grudado na cena. E aí, sem perceber que eu estava vendo, ele levou a mão ao próprio peito, bem no meio, como se estivesse sentindo alguma coisa apertar. Naquele instante, eu entendi que não era só ele que resistia. Eu também resistia. Porque enquanto eu via as defesas dele quebrando aos poucos, as minhas também começavam a rachar. Eu sempre tinha dito que ajudava todo mundo igual, mas a verdade é que eu já tinha colocado Mauro numa prateleira separada, etiquetado como caso perdido. Eu olhava para ele e pensava, esse aí não muda nunca. E ao pensar isso, eu também endurecia por dentro. Comecei a reparar nas pequenas coisas. Como ele chegava mais cedo do que o normal, como às vezes desligava o som alto do carro e ficava ali parado, só olhando o movimento. Como abaixava o tom de voz quando falava com Dona Celina, mas mantinha a dureza quando olhava para mim. E ao mesmo tempo comecei a perceber os meus reflexos, o jeito que eu enrijecia o corpo quando ele se aproximava, o modo como minha voz ficava mais seca, a forma como eu evitava olhar direto para ele, com medo de ver humanidade onde eu preferia enxergar só arrogância. Teve uma noite, já quase 10 horas, estacionamento quase vazio, vento frio passando entre os carros. Eu estava sentado na calçada, cansado, olhando para o asfalto, pensando na minha mãe. Lembrei de quando ela dizia que ninguém é tão grande que não possa cair, nem tão pequeno que não possa ser levantado. Naquele momento, a cadeira de Mauro parou de novo do meu lado. Ele não falou nada. Eu também não. Ficamos uns bons minutos em silêncio, ouvindo só o som distante da cidade. Até que ele soltou, quase num sussurro. Você acredita mesmo nesse negócio que faz? A pergunta veio tão sincera que pela primeira vez não pareceu deboche. Pareceu grito sufocado. Eu respirei fundo, engoli o nó na garganta e respondi. Tem dias que eu acredito muito. Tem dias que eu só continuo. Porque se eu parar, eu desabo junto. Ele virou o rosto devagar, me encarando. E eu juro, naquele olhar não tinha soberba. Tinha cansaço, tinha medo. Tinha um homem perdido dentro de um corpo acostumado a mandar em tudo. Eu senti tudo isso como se fosse meu. E de um jeito que até hoje não sei explicar direito, alguma coisa dentro de mim amoleceu. Eu parei de ver só o milionário arrogante. Comecei a enxergar o Mauro ferido. Foi aí que eu percebi que não era só ele que estava tendo que baixar a guarda. Eu também. Minha mágoa, meu orgulho de sou humilde, logo sou melhor do que os orgulhosos, minha raiva de gente rica. Tudo isso começou a aparecer como sujeira no espelho. E olhar para isso não foi fácil. Às vezes eu me pego pensando, quantas vezes a gente não faz isso? Julga quem nos fere, coloca a pessoa numa caixa, chama de monstro, só para não ter que admitir que ali dentro tem alguém tão quebrado quanto a gente? Você já sentiu algo assim? De ver alguém que você odiava começar a mostrar um lado que te confunde inteiro por dentro? Porque foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. E quando esse tipo de coisa começa, não tem mais como voltar para o mesmo lugar de antes. E quando esse tipo de coisa começa, não tem mais como voltar para o mesmo lugar de antes. Nem eu, nem ele. A virada grande mesmo começou num dia que parecia igual a todos os outros. Céu claro demais, calor grudando na pele, estacionamento do Shopping Atlântico lotado de carros brilhando como se tivessem saído da loja naquele minuto. Eu tinha acabado de sair de uma oração rápida por um rapaz da limpeza, o Kleber, que estava com medo de ser demitido. A mão dele ainda tremia quando eu afastei a minha. Foi aí que o portão de entrada abriu com um barulho mais longo e o carro de Mauro entrou. Só que dessa vez não era ele dirigindo. Era o segurança Rafael, com a expressão pesada, mandíbula travada.
Mauro estava no banco do carona, quieto, olhando reto, sem os óculos escuros que ele tanto usava para se esconder. Quando o carro parou perto da vaga reservada, eu vi de longe. O rosto dele estava abatido, os olhos vermelhos, como se tivessem chorado mais do que dormido. Rafael desceu, deu a volta, abriu a porta com cuidado. Mauro não xingou, não gritou, não mandou ninguém apressar. Ele desceu para a cadeira de rodas como quem desce do próprio orgulho. Eu fiquei observando, encostado num pilar, tentando entender. Até que vi Bruno, o outro segurança, se aproximar com o celular na mão, todo sem jeito. Doutor, o pessoal da empresa ligou de novo. A reunião das 10. Cancela. Mauro cortou com a voz rouca. Hoje eu não dou conta nem de mim, quanto mais deles. Aquilo me acertou, porque era o tipo de frase que um homem como ele nunca assumiria em público. Eles começaram a andar na minha direção, não porque vinham falar comigo, mas porque era o caminho até a entrada. Só que, quando passaram por mim, o destino fez questão de intervir. Uma mulher bem arrumada, de vestido claro e salto alto, saiu de um carro ao lado falando alto no celular. Você sabe como ele é, né? Ou é do jeito dele ou ele destrói a vida da pessoa. O Mauro sempre foi assim. Nem a própria família aguenta mais. Ela não percebeu que ele estava bem atrás. Ele percebeu tudo. O rosto dele endureceu, mas não de raiva. Endureceu de vergonha. Era a primeira vez que eu via aquele homem não como o centro do mundo, mas como alvo de comentários cortantes, como qualquer um de nós. Ele mandou os seguranças irem na frente e ficou ali parado, na cadeira, no meio do estacionamento com o olhar perdido. Eu senti uma coisa estranha no peito, como se alguém tivesse empurrado minhas costas para frente. Me aproximei devagar. O senhor quer que eu... Comecei sem saber direito o que dizer. Eu não quero nada. Ele cortou, mas sem agressividade, só cansaço. Eu tenho tudo, mas eu não quero nada. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento trouxe cheiro de fumaça de escapamento, misturado com o perfume caro de alguém que passava. O sol refletia nos vidros dos carros, e eu pensei em como aquilo tudo brilhava por fora e era vazio por dentro. Então ele soltou uma frase que quebrou tudo. Sabe o que é pior, Elias? Não é não conseguir andar. É perceber que, mesmo se eu levantar, tem coisa que eu não vou conseguir arrumar mais. Eu nunca tinha ouvido o nome dele saindo da própria boca dirigido a mim daquele jeito. Sem deboche, sem máscara, só um homem falando com outro homem. Naquele momento, a ficha caiu com força. Ali não era mais o rico arrogante e o curandeiro humilde. Eram dois quebrados, em lados diferentes da mesma dor. Eu respirei fundo, olhei bem nos olhos dele e respondi, com a simplicidade que me sobrava. Tem coisa que a gente não consegue arrumar mesmo, Mauro. Mas tem coisa que começa a mudar quando a gente para de fingir que está tudo bem. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu de novo, parecia menor. Não em tamanho, mas em armadura. No dia seguinte, veio a cena que virou tudo de cabeça para baixo. Era fim de tarde, estacionamento cheio, luz do sol batendo de lado, deixando a sombra das colunas longas no chão. Eu estava rezando por uma senhora mancando, Dona Cida, quando ouvi a voz dele, alta, tentando soar firme, mas falhando. Elias, vem aqui! Todo mundo olhou. Eu fui, coração acelerado, pernas meio moles. Ele estava cercado pelos 2 seguranças e por mais 3 funcionários da empresa, todos com cara de quem não sabia se queria estar ali. Mauro respirou fundo, olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que havia testemunhas suficientes. E então, na frente de todos, disparou. Se você me fizer andar, eu te dou minha mansão em Angra. O silêncio que se seguiu foi pesado. As pessoas que atravessavam o estacionamento diminuíram o passo. Um rapaz parou a moto, deixou o motor ligado. Uma criança puxou o braço da mãe, apontando. O vento decidiu respirar junto com a gente. Por um instante, parecia a repetição da cena de deboche de antes. Mas eu vi. Dessa vez, o brilho no olho dele não era de escárnio, era de desespero.
Era um grito por socorro escondido numa aposta absurda. Tudo dentro de mim se mexeu ao mesmo tempo. Minha vergonha, minha raiva antiga de ser humilhado, minha lembrança da minha mãe dizendo que ninguém é tão alto que não possa ser alcançado. Eu podia ter virado as costas, podia ter dito não sou palhaço, não, podia ter cobrado a humilhação que ouvi dele tantas vezes. Mas ali eu entendi que a justiça do destino não é vingança pequena, é algo maior que passa pela cruz do orgulho dos dois lados. Eu me aproximei, ajoelhei ao lado da cadeira de Mauro, não como quem se curva a ele, mas como quem se coloca no mesmo nível. Coloquei a mão no joelho dele, senti o tecido caro da calça, senti o tremor fino por baixo. Eu não faço ninguém andar. Falei, baixo, mas firme. Eu só oro. Se alguma coisa acontecer, não é porque eu mereço a sua mansão. É porque você finalmente deixou alguém te tocar de verdade. Os olhos dele encheram d'água na hora. Ele tentou segurar, mas uma lágrima escorreu no canto. Os seguranças se entreolharam, desconfortáveis. Aquilo era novo demais. Eu fechei os olhos, não fiz discurso, não levantei a voz, não chamei atenção. Falei uma oração simples, quase sussurrada. Pedi menos por pernas e mais por coração. Pedi menos por milagre visível e mais por queda de muro invisível. Quando terminei, o silêncio ainda era o mesmo. Até que Mauro, com o rosto em fogo, falou: "Me solta." Rafael hesitou. "Doutor, melhor não." Eu disse: "Me solta." As mãos que seguravam a cadeira se afastaram devagar. Mauro apoiou as próprias mãos nos braços da cadeira, exatamente como naquele primeiro dia em que ele tentou levantar na força do orgulho. Mas agora tinha algo diferente. Tinha a rendição misturada no esforço. Ele respirou fundo, fechou os olhos, fez força. Eu juro, o tempo pareceu esticar, o som dos carros ficou distante, o vento parou e então as pernas dele tremeram. Foi pouco no começo. Um movimento mínimo, que qualquer um poderia chamar de reflexo, mas eu vi os músculos tentando responder a algo que vinha de dentro para fora. Ele fez mais força. O rosto ficou vermelho, a veia do pescoço saltou, o suor escorreu na testa. De repente, como se alguém tivesse destravado uma porta enferrujada, os pés dele buscaram o chão. Os joelhos cederam para frente. E num movimento torto, quase desajeitado, Mauro se ergueu. Ficou de pé, sozinho. O estacionamento explodiu em gritos. "Meu Deus!" Ele levantou. "Filma! Filma!" Os seguranças recuaram atordoados. Um deles deixou cair o rádio no chão. A senhora do começo, Dona Cida, tapou a boca com as duas mãos. Um rapaz que saía do carro começou a chorar sem saber por quê. Mauro, ali em pé, tremendo, olhou para as próprias pernas como se não fossem dele. Deu um passo, pequeno, arrastado, mas um passo, depois outro. Cada movimento parecia pesar toneladas, mas ele andou. Andou na frente de todos aqueles olhos que antes só o viam como intocável. E foi aí que a justiça do destino se mostrou inteira. Porque ao invés de rir, ao invés de erguer o queixo e dizer, "Eu sabia", Mauro desabou. Caiu de joelhos no meio do estacionamento de luxo, com as calças caras encostando no chão sujo de óleo, e começou a chorar. Não choro bonito de novela. Choro feio, alto, rasgado, de quem não chora há anos. "Não é possível, não é possível", ele repetia entre soluços. Eu olhei em volta. Todos o viam. O homem que sempre humilhou agora estava vulnerável diante de gente que ele jamais teria respeitado antes. E eu, o curandeiro que engana pobre, estava de pé, com a mão estendida, sem pedir nada em troca. Naquele instante, a inversão completa de forças aconteceu. Não porque eu fiquei maior do que ele, mas porque, pela primeira vez, ele entendeu que não era o centro de tudo. Eu segurei o ombro dele, ajudei a se levantar de novo. Agora com calma, sem plateia na cabeça, só com humanidade. "Não é sobre mansão, Mauro", falei, com a voz embargada. "É sobre levantar de um jeito que você nunca levantou antes. Por dentro." Ele me olhou,
o rosto todo molhado, e não teve coragem de responder. Porque ali, naquele pedaço de chão, ele tinha perdido a única coisa que o mantinha preso: o orgulho. E eu, que achei a vida inteira que era pequeno demais, entendi que a grandeza do humilde não está em ver o outro cair, mas em segurar a mão dele na hora em que o destino decide colocá-lo de joelhos. Quando ajudei Mauro a se levantar de novo, dessa vez não pelo corpo, mas pelo que tinha sobrado do espírito dele, senti que o mundo ao nosso redor tinha mudado de posição. Não era só ele em pé, era como se o chão inteiro tivesse virado outro. O estacionamento, antes tão barulhento, parecia respirar devagar, como se todos tivessem entendido que tinham acabado de ver algo que não se explica com lógica. Eu ainda segurava o ombro dele quando percebi que os seguranças não sabiam o que fazer. Rafael estava com os olhos marejados, tentando disfarçar. Bruno, que sempre mantinha aquela postura dura, estava inquieto, passando a mão no rosto. Eles tinham visto o homem que mandava em tudo perder o controle e, ao mesmo tempo, reencontrar algo que nenhum dinheiro tinha conseguido trazer de volta. Mauro respirava fundo, tentando se recompor, mas o rosto continuava molhado. Ele ficou ali parado, como se estivesse reaprendendo a sentir o próprio peso. A vergonha queimava nele, dava para ver no jeito que tentava olhar para o chão. E eu, com a mão ainda encostada nele, senti algo que nunca imaginei sentir por alguém que já tinha me humilhado: compaixão. Quando ele finalmente levantou o rosto, falou baixo, quase engolindo as palavras: Eu acho que devo desculpas para você. Eu não respondi, não era a hora. Às vezes deixar o silêncio responder dói mais, cura mais e revela mais do que qualquer frase. Ele continuou, tropeçando na própria voz: Eu não sabia, não imaginava que... Ele não terminou a frase, porque nesse momento, uma das funcionárias dele, a Lídia, que trabalhava na área administrativa da empresa, apareceu correndo. Ela tinha o crachá pendurado, os cabelos presos numa pressa nervosa. Senhor Mauro! A gente recebeu um vídeo. O estacionamento inteiro parou. As pessoas estão... Ela parou ao vê-lo em pé. A mão dela voou para a boca. Meu Deus! É verdade. O olhar que ela lançou para ele não foi de medo, nem de choque apenas. Foi de alívio. Ela deu 2 passos para frente e segurou a mão dele. Eu não sei o que aconteceu, mas, por favor, não volta a ser o mesmo de antes. Aquela frase bateu nele como um soco invisível, porque vinha de alguém que trabalhava com ele, alguém que conhecia a pior versão dele, não a versão arrogante em público, mas a versão dura das reuniões fechadas, dos gritos, das ameaças veladas. Mauro fechou os olhos. Eu vi o rosto dele se desfazer de novo, mas agora não era desespero, era entendimento. Era aquele tipo de dor que só aparece quando a ficha cai de verdade. Ele segurou as mãos dela devagar, como se tivesse medo de quebrar. Eu sinto muito, Lídia, por tudo. Ela começou a chorar. Não era choro bonito, era choro cansado, de quem guardou muita coisa por muito tempo. Rafael, o segurança, se aproximou. Ele nunca tinha falado comigo direito, mas agora me encarou com olhos sinceros, como quem procura algo para se apoiar. Elias, ele disse, engolindo em seco. Obrigado. Você não tem ideia do que esse homem já fez com muita gente aqui. Ver isso, ver ele assim, eu nem sei como reagir. Olhei para Mauro. Ele não tentou negar, não tentou fingir, não tentou se defender. Era como se pela primeira vez ele estivesse nu diante de todos. Só que dessa vez não era ridículo, era humano. E algo dentro de mim foi desarmando também. As pessoas começaram a se aproximar aos poucos. Algumas pediam para tirar foto, outras estavam só tentando entender. Mas o que mais me tocou foi quando um senhor simples de roupa de pedreiro levantou a mão e disse: se isso aí aconteceu mesmo, então tá na hora de todo mundo pedir desculpa para alguém. Aquilo ecoou dentro de mim. Foi aí que eu percebi que a transformação dele não estava acontecendo só nele.
Ela começou a bater nas pessoas ao redor. Começou a bater em mim também. Nos dias que seguiram, Mauro voltou ao shopping. Não de terno, não cercado de funcionários, não mandando em ninguém. Ele vinha com uma camisa simples, às vezes até com chinelo. Sentava perto da vaga onde tudo aconteceu e ficava olhando as pessoas passando, como se estivesse reaprendendo a ver o mundo. Uma vez, ele me chamou com a mão, tímido, como se tivesse receio de atrapalhar. Elias, aquela frase que você disse sobre deixar alguém me tocar de verdade. Ele parou, coçou o rosto, desviou os olhos. Eu nunca deixei ninguém, nem minha família, nem eu mesmo. A voz dele falhou, e eu entendi que aquela era a verdadeira cura acontecendo. Não era milagre de perna, era milagre de coração, arrancado do esconderijo. No fundo, eu sentia um medo enorme. Medo de estar entrando em algo maior do que eu, medo de decepcionar, medo de não conseguir sustentar aquilo tudo. Mas, pela primeira vez na vida, o medo não me paralisava. Ele me movia, porque eu sabia que Mauro não tinha sido transformado pela minha oração. Ele tinha sido transformado pelo próprio colapso e pela coragem de admitir que estava quebrado. E nesse momento eu me perguntei, quase como um sussurro dentro do peito, será que eu seria capaz de perdoar alguém como ele? E é por isso que eu preciso te perguntar, com sinceridade, você perdoaria alguém assim depois de tudo? As semanas que vieram depois daquela tarde pareciam feitas de outro material, como se o tempo tivesse ficado mais macio, mais lento, mais atento. Eu acordava diferente. Não porque tudo tinha virado mil maravilhas, mas porque alguma coisa dentro de mim tinha mudado de direção, como um rio que encontra outra margem e decide seguir por ela. Voltei à minha rotina simples em Duque de Caxias, no meu quarto pequeno nos fundos da casa da Dona Teresa. Mas até o silêncio desse quarto parecia outro. Antes, ele gritava solidão. Agora, ele parecia descanso. Um descanso que eu nunca tinha sentido. O ventilador barulhento continuava lá. A janela continuava dando para a parede feia do vizinho, mas a sensação de sufoco tinha diminuído. Eu respirava melhor. Eu me levantava cedo, fazia meu café ralo, com 2 colherzinhas de açúcar porque era o que eu podia comprar, e saía para caminhar descalço no quintal, sentindo o chão frio sob os pés. Era quase ritual. Eu olhava o céu e pensava, minha mãe estaria feliz por eu ter continuado. E de alguma forma eu sentia que ela estava ali comigo. Não no corpo, mas na força que fazia minha coluna ficar ereta quando o mundo tentava me dobrar. Voltei a rezar nas feiras, nos mercados, nos corredores de hospital, mas algo em mim tinha mudado profundamente. Eu não fazia mais para que desse certo. Eu fazia porque era quem eu era, e isso por si só era leveza demais para quem carregou tanto peso. E Mauro apareceu na minha vida de um jeito totalmente diferente. Ele começou a ir até a feira. Sim, a feira. A mesma de Jardim Primavera, onde eu carregava caixas de tomate quando era adolescente. Chegava devagar, sem ninguém notar, sem seguranças, sem carro de luxo. Andava com passos curtos, ainda tremidos, mas com uma dignidade nova que não tinha nada a ver com poder. Tinha a ver com humildade. Um dia, vi ele parado, observando um senhor que vendia laranja, o seu Zé. Sem eu perceber, ele tirou a carteira e comprou 3 sacolas cheias. Não precisava de tudo aquilo, era óbvio. Mas ele comprou e ficou ali, conversando com o homem, perguntando da família, ouvindo com olhos de quem finalmente aprendeu o valor de uma história simples. Eu fiquei olhando de longe. Não fui falar com ele na hora, só fiquei vendo. Era bonito e ao mesmo tempo difícil de acreditar. Teve um fim de tarde em que nos sentamos juntos no meio-fio da praça do bairro. Ele tinha ido me procurar. Não para pedir nada, não para oferecer nada, só para estar ali. Ele olhava as crianças correndo, o vendedor de picolé gritando preço, o vento levantando poeira e soltou uma frase que nunca saiu do meu peito. Elias,
Faz tempo que eu não reparava no mundo. Eu vivia em volta dele, não dentro dele. Aquilo me atravessou, porque ele tinha razão sobre si mesmo e sobre mim. Eu também tinha passado anos sobrevivendo, não vivendo. Aos poucos, fui criando novas rotinas. Acordar antes do sol, tomar café devagar, ler trechos da Bíblia da minha mãe em voz alta, caminhar até a feira só para sentir cheiro de fruta fresca, ouvir histórias de gente que nunca aparece em jornal e aceitar que, de algum jeito, a dor que eu vivi me levou exatamente para o lugar onde eu precisava estar. Um dia, enquanto eu orava por uma senhora perto do açougue, senti uma paz tão grande que quase chorei. Não era porque eu estava fazendo algo extraordinário. Era porque pela primeira vez eu estava inteiro no que fazia, sem medo de parecer menos, sem vergonha de ser simples. E Mauro, mesmo sem perceber, também estava aprendendo a andar por dentro. As conversas dele ficaram mais brandas, as palavras menos afiadas, os gestos mais humanos. Ele começou a visitar funcionários antigos para pedir desculpas. Começou a ajudar projetos sociais na cidade. Começou até a frequentar um grupo de reabilitação emocional, algo que ele jamais admitiria meses antes. Eu via tudo isso e sentia algo renascer em mim. Um sonho que eu tinha enterrado, de ter um propósito real, maior do que eu. Não milagre, não fama, não promessa de mansão, mas sentido. Eu comecei a escrever num caderninho velho que encontrei no guarda-roupa. Frases, pensamentos, reflexões, coisas que eu nunca chorei, nunca falei, nunca tive coragem de olhar. E conforme eu escrevia, parecia que mais uma parte da minha alma encontrava espaço para respirar. Às vezes, eu fico pensando aqui comigo, depois de um acontecimento tão grande, tão impossível, tão fora da lógica, como a gente volta ao normal? Ou será que a gente nunca volta? E é aí que eu me pego com outra pergunta, talvez a mais sincera de todas. Você já sentiu sua vida mudar por dentro antes que o lado de fora percebesse? Porque foi exatamente assim que começou essa nova fase da minha história. Porque foi exatamente assim que começou essa nova fase da minha história. Primeiro tudo mudou por dentro, bem quietinho, para depois o lado de fora não ter mais como fingir que nada tinha acontecido. E foi nesse ponto que o destino decidiu juntar todas as peças de uma vez. Naquele dia no estacionamento do Shopping Atlântico, quando Mauro gritou a frase absurda, prometendo a mansão em Angra se eu fizesse ele andar, na verdade não era só um desafio, era o resumo de tudo o que a gente tinha vivido até ali. O meu caminho inteiro de humilhação e fé, o caminho inteiro dele de orgulho e vazio. Quando ele gritou, o ar pareceu ficar mais grosso. O sol pesava nas costas, o chão ardia, os carros brilhavam, mas nada chamava mais atenção do que aquele homem em pé entre a cadeira de rodas e a própria consciência. Eu lembro do rosto de Rafael Lins e Bruno Azevedo, os seguranças. Eles estavam ali, mas não como escudos, estavam como testemunhas. O olhar dos dois misturava medo, espanto e uma pontinha de esperança que eles mesmos não queriam admitir. Todo mundo prendeu a respiração quando Mauro tentou dar o primeiro passo. E quando ele realmente andou, quando começou a berrar, "Isso não é possível", com a voz quebrada. O silêncio que caiu depois foi tão pesado que parecia oração em forma de silêncio. Ali eu entendi. O maior milagre não tinha sido o corpo dele responder. O maior milagre foi o coração dele finalmente parar de se esconder. As consequências começaram na mesma hora. Mauro não saiu dali como herói de filme. Saiu carregando a própria vergonha, abraçando gente que ele nunca teria encarado antes, pedindo perdão para funcionários pelo jeito que sempre tratou todo mundo. Eu ainda sinto na pele o momento em que ele segurou minha mão, forte, com as pernas ainda tremendo, e disse baixinho, quase sem voz: "Eu não sei como vou fazer, mas eu não quero ser mais o homem que eu fui." Essa frase me desmontou, porque eu, que sempre pedi para Deus mudar os outros, percebi que Ele estava me mudando junto.
Eu que achava que meu papel era só tocar e orar, entendi que às vezes o maior milagre é ficar de pé do lado de alguém no pior dia da vida dela, sem fugir, sem cobrar, sem esfregar nada na cara. Algumas semanas depois, quem reapareceu foi o Rafael. Não mais como segurança de estacionamento, mas como alguém que queria falar. Ele me procurou num outro lugar, em outra história, para contar com os próprios olhos o que viu naquele dia. Ele disse que não conseguiu mais ser o mesmo depois da cena de Mauro de joelhos, chorando no chão de cimento. Disse que começou a tratar melhor a esposa, a filha, os colegas. Disse que se perguntou o tempo todo, se aquele homem podia descer do pedestal, quem sou eu para viver pisando nos outros? E é por isso que eu te falo, olhando para você agora. Essa história não é sobre um rico, um pobre, uma mansão ou uma cadeira de rodas. É sobre algo muito maior. É sobre o dia em que o destino pega tudo o que a gente é, tudo o que a gente esconde, tudo o que a gente finge, e coloca numa mesma cena, na frente de todo mundo, para mostrar quem a gente escolhe ser quando não dá mais para se esconder atrás de dinheiro, título, dor ou desculpa. Se eu pudesse resumir tudo o que vivi com Mauro Brandão em uma frase, seria essa: o verdadeiro levantar não acontece quando as pernas obedecem, mas quando o orgulho se ajoelha. Talvez você nunca vá ver alguém se levantar de uma cadeira de rodas na sua frente, mas com certeza você já viu gente presa em coisas que não aparecem: raiva, mágoa, soberba, culpa, vergonha. E talvez você mesmo esteja preso em alguma delas agora. Se essa história mexeu com você de algum jeito, guarda isso. Ninguém é tão grande que não precise descer do próprio pedestal. E ninguém é tão pequeno que não possa ser instrumento de algo muito maior do que ele. Eu era só o Elias, filho da dona Lourdes, menino da feira, morador de quarto alugado. Mesmo assim, o destino me colocou na frente de um homem que tinha tudo por fora e nada por dentro. E me mostrou que, quando a gente permanece simples, mesmo sangrando, a vida encontra um jeito de usar a nossa dor para erguer alguém. E agora eu falo diretamente para você, como se a gente estivesse sentado frente a frente, igual eu sentei um dia na calçada com o Mauro. Se essa história tocou alguma ferida sua, se fez você lembrar de alguém que te feriu ou de alguém que você feriu, não deixa isso morrer quando o vídeo acabar. Deixa essa história virar um convite para você também levantar por dentro, pedir perdão quando for preciso, aceitar mudança quando ela bater na sua porta, mesmo que doa. Se você sentiu isso aqui no peito, eu te peço de coração mesmo. Se inscreve no canal para caminhar comigo nessas histórias de justiça do destino, porque cada uma delas é um pedaço de vida real que pode te lembrar que você não está sozinho. Ativa o sininho para não perder quando eu voltar com outros relatos assim, porque talvez a próxima história traga exatamente a palavra que você precisa ouvir no dia mais difícil. E, se você chegou até esse final, eu quero muito saber quem ficou comigo até aqui. Deixa um comentário escrito "Eu cheguei até o final", para eu olhar depois, lembrar de você em oração e saber que, de algum jeito, essa caminhada fez sentido aí dentro também. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.